Hora de conversar com o Renato Meirelles. Um em cada 3 brasileiros, estamos falando aqui de algo em torno de 50 milhões de pessoas, não consegue dar conta de terminar o mês com salário. Estamos falando dos brasileiros felizardos que possuem um salário e precisam buscar bicos, alguma fonte extra de renda. É uma situação escandalosa, mas pelo que vejo aqui já foi pior, né, Renato? Bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Carlinha. Bom Bom dia. dia a todos os palmeirenses que estão aí na Pô, semifinal da você Libertadores. tá dando os Os parabéns brasileiros. depois daquele 0-0 safado ontem, Renato? Essa é a vantagem de fazer 4 no primeiro jogo, Né? né? Não é à toa que nessa brincadeira que vocês estavam fazendo na rádio, das estações de metrô, que tal a estação Gol Palmeiras? É boa. Né? Teve Ia ouvinte que ser mandou Mundial também. É, mas Desculpa, aí não Mas tem aí mesmo. parece Aí que não não vai- deu não vai certo. ter, né? Não vai ter Mundial É. na Estação Palmeiras. Pra quem não Desculpa. sabe, a gente no horário local tava falando de estações com naming rights, né? Que é uma Isso. novidade em São Paulo. E aí a gente tava brincando com essas possibilidades aí. Palmeiras Mundial parece que não vai rolar. Mas o Palmeiras Gol pode rolar muito bem. Mas ainda usando essas analogias do futebol, Megali, o que a pesquisa nos mostra é que se o Brasil fosse um time de futebol, pouco menos de 1 em cada 3 jogadores estaria tendo que fazer um bico depois da partida. Ia tendo que vender churrasquinho na porta do estádio depois da partida de futebol. Nós estamos dizendo aí que o que os números nos apontam é que, infelizmente, boa parte dos brasileiros não conseguem fazer com que a grana que ele recebe no seu salário dure até o final do mês. Aliás, talvez muitos dos nossos ouvintes se reconheçam, né, na necessidade de fazer um bico. Pessoas como uma boleira que está nos ouvindo e que só a grana que ela recebe do bolo, não estou falando nem que tem um emprego formal, mas a grana que ela recebe como boleira não dá para pagar as contas e ela acaba, por exemplo, fazendo um bico de faxina. Para o nosso ouvinte que não sabe o que é bico é aquilo que os ricos chamam de freelancer, é a mesma coisa. Né? Nós estamos falando de uma realidade que ainda é triste. E eu vou dizer porque essa realidade é triste, não porque trabalhar é ruim, é porque o tempo, as 24 horas do dia, tem que servir, tem que caber para não apenas trabalhar, como para descansar, para cuidar com a sua família, para ter acesso à arte, à cultura. E quando a grana aperta e você tem que ficar fazendo bico, significa que você tem menos tempo para conseguir viver na sua plenitude. Mas a boa notícia, como disse o Megali, é que esse número é melhor do que já foi no passado. Né? Essa mesma pesquisa em 2022 mostrou que esse dado era de 45% dos brasileiros que tinham que fazer um bico aí para conseguir pagar as contas no final do mês. Há uma tendência de queda, ou Renato, houve algum fenômeno, enfim, específico que tenha explicado essa redução nos últimos anos? Tem um fenômeno sim, né? Primeiro, é uma redução muito de um ano para o outro. E o que mudou do ano passado para cá? Mudou, de um lado, uma política de aumento real do salário mínimo, coisa que há 4 anos não existia no Brasil. Nós tivemos um aumento do salário mínimo, o salário mínimo é a faixa salarial que a grande maioria dos trabalhadores está enquadrada, né? Esse aumento do salário mínimo fez com que sobrasse um pouco mais de dinheiro no final do mês. Do outro lado, caiu a inflação, em especial a inflação de alimentos, que atinge muito mais a população mais pobre no Brasil. Portanto, ele está gastando um pouco menos com o alimento, porque o preço do alimento caiu, e recebendo um pouco mais de salário, um pouco mais de renda. Então, isso, na prática, desobriga aí essa necessidade de estar fazendo um bico para complementar a sua renda. A mudança objetiva foi essa de um ano para outro, mas os dados ainda cá entre nós estão muito aquém do que todos nós desejávamos.
É claro que a pesquisa está muito mais relacionada às pessoas que ganham muito menos e têm dificuldade muitas vezes para comprar esses alimentos, né, Renato? Que tudo bem, então um pouco menos caros, mas essa é sempre a dificuldade maior para os mais pobres. Porém, Renato, um outro recorte aqui, a mensagem do nosso ouvinte Márcio. Ele é engenheiro e ele diz, olha, eu sou engenheiro, eu tenho um bom salário sim, mas eu tenho que fazer bico arrumando máquinas nos fins de semana. Isso para esticar o meu salário e manter um nível, uma qualidade de vida que eu já agreguei para mim, para minha família. Moro em um bom lugar no bairro do Tatuapé, só que isso tudo tem um custo, né? Então, para conseguir manter um padrão de vida, pessoas que têm salários que teoricamente dariam ali para sobreviver até o fim do mês também tem que se virar desse jeito, Renato. É super verdade, Carla, esse exemplo. E tem um dado interessante, assim, que não é nessa pesquisa, é um dado do Instituto Locomotiva, em que a gente consegue observar que as pessoas da classe A e B, mesmo com uma renda um pouco maior, têm um conjunto de gastos, como, por exemplo, o convênio médico e ter filho em colégio privado, que são duas coisas consideradas como essenciais aí nessa classe média, que acabam deixando o dinheiro disponível para o consumo muito menor, né? Então, além de pagar um aluguel um pouco mais caro, o gasto com serviço privado de educação e saúde acaba comendo uma parte considerável da renda dessas pessoas. E aí, como exemplo do nosso ouvinte, tem que fazer bico. Ele faz um bico consertando máquinas, mas a gente já cansou de falar aqui na nossa coluna sobre a quantidade de brasileiros com nível superior que trabalham no Uber, por exemplo, trabalham num aplicativo nas horas vagas para conseguir completar aí, a renda do mês. Infelizmente, isso não é uma exceção, começa a ser algo fixo na conquista de renda desses brasileiros, mas podia ser pior. Essas alternativas poderiam simplesmente não existirem, como não existiram em outros momentos do passado. O último dado apontado por essa pesquisa, que chama Pesquisa Nacional sobre Desigualdade, que foi realizado pelo IPEC, para o Instituto Cidades Sustentáveis, que mostra a redução no que a gente chama de sensação de aumento do número de pessoas em situação de fome e pobreza, que é como se fosse uma sensação térmica sobre a pobreza na cidade, né? A gente viu que 57% dos entrevistados em 2022, no ano passado, mostravam uma forte sensação de aumento do número de pessoas em situações de fome e pobreza. 57%, desculpa, acham hoje isso. Em 2022, esse número era de 3/4, de 75%. Ou seja, reduziu o número de brasileiros que estão fazendo bico, reduziu a sensação térmica de pobreza, que caiu de 75% para 57%, mas os números ainda são alarmantes. Se avançamos, ainda tem muita coisa para ser feita para que todos se sintam acolhidos na cidade onde moram, acolhidos pela grana do seu salário. Só mais uma mensagem. Eu sou nutricionista, faço serviço extra para me manter, ainda não consigo viver do salário de nutrição, faço marmitas para completar a renda do mês. Diz aqui a Rosália Santos, ela diz, aliás, hoje é dia do nutricionista. Olha. Parabéns, Rosália, obrigada por dividir com a gente a sua história. Beijo, Renato, até semana que vem. Um beijo, até a próxima. Até.